celulares. Prestar atenção no nosso palestrante. E hoje é o professor André Assis. O professor André Assis, ele é professor do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia. Ele trabalha em vários assuntos, gravitação, magnetismo, mecânica e história da ciência. Além disso, o professor André Assis ele já escreveu vários livros, alguns desses livros traduzidos para outras línguas, alemão, russo, italiano, não, mandarim, não, mas está aí. E ele já ganhou por 2 vezes o prêmio Jabuti. Vocês sabem o que é o prêmio Jabuti? Literatura. Já ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti. Então, hoje ele vai falar sobre uma outra coisa que ele tem feito bastante, que é trabalhar com esses experimentos a baixo custo. Então, ele vai contar para a gente que a história da eletricidade, da experimental de eletricidade, com experimentos. Então, aproveitem, aparece, professor Fred. Bom, boa noite a todos aí. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Sandro Guedes pelo convite para estar falando com vocês aqui hoje, nos seminários da profissão. Como o professor Sandro Guedes falou, eu vou apresentar alguns experimentos aqui para vocês, e são todos com um material muito simples. E aí, para vocês terem uma ideia, vai estar circulando aí para vocês darem uma olhada. Essa caixinha com os materiais, vocês podem tocar, ver e tudo, tá? Então, está circulando aí para vocês, aí ao final, vocês devolvam aqui. A parte que eu vou estar falando aqui com vocês hoje é a parte mais fundamental e básica da eletricidade. E aí a gente vai fazer tanto alguma parte experimental e também uma parte histórica. É um assunto que eu já venho trabalhando há muitos anos, já ministrei alguns cursos para professores da rede pública do Estado de São Paulo, ensino fundamental e médio, alguns anos atrás, né? E aí eu trabalhava com esses professores mostrando o material que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Aquilo que eu vou estar apresentando aqui, não fui eu que inventei. Isso daí eu aprendi essencialmente com o professor Norberto Ferreira. O professor Norberto Ferreira é do Instituto de Física da USP de São Paulo. Atualmente ele está aposentado, mas ele trabalhou durante o doutorado ou pós-doutorado dele em Paris, no Palais de la Découverte, Palácio das Descobertas, né? E aí, durante esse doutorado ou pós-doutorado dele, ele desenvolveu com Jean-Pierre Curie um material que eu aprendi com ele, né? Ele é que criou isso daí. E aí depois eles escreveram um livro sobre as cargas elétricas, livro em francês, como parte dessa pesquisa que ele desenvolveu. Aquilo que eu vou estar falando aqui para vocês hoje, eu tenho 2 livros sobre esse tema, que se chamam Os Fundamentos Experimentais e Históricos da Eletricidade. Se vocês copiarem essa homepage, depois vocês podem baixar esses livros em PDF. Tá? Eles estão disponíveis lá para vocês baixarem, passarem para os colegas de vocês, etc. E eu escrevi um outro livro com o mesmo enfoque, que é juntar a história da ciência e experimentos que a gente faz com cartolina, com canudinho, com
palito de churrasco, etc., na parte também da gravitação, centro de gravidade, como construir balança, alavanca, como fazer uma balança mais ou menos precisa, etc. Aí um outro livro, também está lá na minha homepage, né? Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca. Então, são enfoques que eu também trabalhei com os professores da rede pública, né? A eletricidade, como a gente conhece ela, é uma ciência muito antiga, assim como a mecânica, a astronomia, a óptica. Ela vem essencialmente, a parte formal dela, com os gregos antigos, né? A citação mais antiga que a gente conhece sobre algum fenômeno elétrico aparece num dos diálogos do Platão, aproximadamente 400 a.C., 2.400, 2.500 anos atrás. Então, é bem antigo. E aí ele fala de passagem, né, que, num desses diálogos, que se você tem um âmbar, e aí se ele é atritado, o âmbar vai atrair coisas leves. Né? Esse tipo de experiência a gente faz, hoje em dia, normalmente com uma régua plástica, né? Então, aqui é um canudinho plástico, aí a gente atrita e vocês atraem objetos, corpos leves, né? Como eu acabei de fazer aqui agora. Esse fenômeno, então, ele é conhecido como efeito âmbar, e o Platão, ele descreve ele de passagem, assim, num dos seus diálogos. Então, parece que já era um fenômeno conhecido. O âmbar, ele é uma resina de um tipo de pinheiro já extinto. Então, parece uma pedra meio transparente, amarelada, mas ela é uma resina orgânica e, às vezes, essa resina, ela prende pernilongo, mosquito, formiga, alguns insetos, e ela é usada, às vezes, como ornamento, como joia. E o âmbar já era comercializado séculos antes de Platão. Então, é possível que várias pessoas, ao coletar, transportar, manipular ou fazer joias, tivessem observado esse fenômeno. E a palavra âmbar, em grego, é elétron. Então, a nossa palavra eletricidade, a palavra elétron e tal, tudo vem do âmbar, tá? Dessa substância orgânica. Então, como eu falei, hoje em dia, o mais simples que a gente tem é uma coisa plástica, tá? Um canudo, uma régua, ou de acrílico, né? É o análogo ao âmbar. E a gente pode, assim como eu posso atrair aqui esses papeizinhos aqui, a gente, em geral, faz essa experiência, todos nós, no ensino médio, né? Como uma brincadeira e tal, acho que a maioria de vocês já devem ter feito. Mas a gente pode também atrair a água, por exemplo. Então, tentem, quem nunca fez isso, tente, quando vocês chegarem na casa de vocês hoje, peguem uma régua de plástico, de acrílico e tal, atritem ela no cabelo ou num guardanapo de papel, deixem um filetinho bem fino de água na torneira, né? E aí, quando vocês chegam a régua perto, vocês veem que o filetinho de água ele é desviado. A água está sendo atraída pela régua. Assim como eu acabei de atrair o papelzinho aqui. Essa experiência foi feita por a descrição mais antiga por Desaguliers, em 1741. A gente vai voltar depois, no final, a falar dessas duas experiências. A gente consegue atrair também formiga, até ser vivo, né? Folha, etc. Tudo aquilo que for leve, você atrai. Embora a eletricidade seja muito antiga, né, como eu falei, 2.500 anos, tem várias coisas que só foram descobertas há pouco tempo.
Quando eu falo há pouco tempo, é há 300 anos atrás. Então, por exemplo, o grande Newton, né? O Newton não sabia que existia dois tipos de carga, positiva e negativa. A gente acha que isso daí, todos nós, né, já no ensino médio, a gente logo aprende, a primeira coisa é lei de Coulomb. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Assim, a gente começa falando disso. A primeira coisa que a gente fala para os alunos, né, seja no ensino médio, até no fundamental, às vezes, ou na universidade, é sempre isso. E dá a impressão que isso aí já os gregos já sabiam disso. Mas nenhum grego sabia disso. Galileu não sabia, Copérnico não sabia, Newton não sabia, né? Newton também não sabia que existem dois tipos de materiais que são condutores e isolantes da eletricidade. Então, isso que parece uma coisa básica, assim, bem antiga, foi descoberto depois da morte de Newton. Então, nesse sentido, a eletricidade é muito recente. Porque, embora o efeito âmbar tenha 2.500 anos, por 2.000 anos, a gente não passou desse conhecimento, de que se você atritasse o âmbar e tal, você ia e atraía coisas leves. Por 2.000 anos, a gente não passou disso. Então, é muito interessante isso. A matemática dos gregos já era muito desenvolvida, a astronomia altamente desenvolvida, com Ptolomeu e tal, por 2.000 anos, você calculava eclipse com uma precisão muito grande. A mecânica do Arquimedes, a lei da alavanca, o princípio de Arquimedes do empuxo, tudo isso aí tem 2.300 anos, 2.400 anos. Da eletricidade, a gente só sabia que o âmbar atraía coisa leve. Então, era uma curiosidade que não tinha assim, aplicação, nenhum interesse maior. Foi só depois de Newton que a coisa avançou num ritmo brutal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos e algumas experiências elétricas. A primeira foi eu atrair o papelzinho com um canudo plástico atritado. Agora eu vou mostrar o primeiro instrumento criado pelo homem para o estudo da eletricidade. Ele é chamado de versório, e ele é devido a Gilbert. Gilbert foi um médico lá da realeza inglesa, e ele escreveu, há 400 anos atrás, um livro muito importante, que se chama Sobre o Ímã. E aí fez diversas pesquisas sobre o ímã. O ímã e a bússola sempre foram fundamentais para a navegação. Parece que foram originados na China, etc., mas chegaram no Ocidente, século XIII, XIV, sempre foram muito importantes para a navegação. E aí esse Gilbert, ele escreveu todo um livro sobre magnetismo, produção de bússolas, produção artificial de ímãs, as propriedades, etc. E aí o Gilbert, nesse livro, para separar o magnetismo da eletricidade, ele faz também algumas experiências elétricas. E ele cria um instrumento que eu vou reproduzir aqui com um colchete. Às vezes o pessoal chama de bailarina, né? Um colchete comum. Então, esse instrumento ele tem apenas uma parte, que é o colchete, que pode girar. E aqui eu tenho um colchete desse, que ele está apoiado sobre a pontinha de um palito de dente. Tá? Uma rolha. E o que é que a gente faz com esse versório? O nome que ele Gilbert deu é de versório. Então, parece uma bússola, uma agulha de bússola, mas não é imantada. Ok? E aí, o que a gente faz? Simplesmente, eu atrito o meu canudinho, olhem para cá, que eu não vou encostar nesse meu versório, eu apenas chego perto e ele gira. Ok? Agora eu vou fazer ele girar ao contrário, chegar aqui atrás dele e ele gira sem eu encostar nele. Ok? E aqui, ó, ele está solto, ele não é nada, tá? Aqui é uma rolha com palito de dente
e ele só está apoiado aqui nessa minha folha, tá ok? Então, essa experiência que eu acabei de fazer, ela é essencialmente igual à experiência do efeito âmbar. Só que agora, em vez de eu atrair o papelzinho ou a água, como eu falei, eu estou atraindo um versório de metal. Mas eu posso fazer também com versório de plástico, como esse que está aqui, né? Então, tudo aquilo que você consegue atrair. Mas qual é que foi a grande importância desse instrumento? Primeiro, é um instrumento que foi feito para pesquisa científica, e é o mais antigo. E aí, o que o Gilbert usou este instrumento? O Gilbert queria saber se tinham outras coisas que, ao serem atritadas no cabelo, podiam atrair papelzinho. E aí ele tentou vidro, pedras preciosas, madeira, metal, papel, etc. Tudo ele atritava no cabelo e via se atraía papelzinho. E, em geral, ele não conseguia ver nada. Mas se chegasse, por exemplo, alguns tipos de pedra preciosa perto do versório, o versório girava. Então, o versório é um instrumento mais sensível do que eu levantar o papelzinho. Porque para eu levantar o papelzinho, eu tenho que ir contra a gravidade. No caso do versório, não. A gravidade já está equilibrada pela força normal do meu palitinho de dente. Eu apenas tenho que girar ele. E aí um torque muito pequeno faz com que ele gire. E aí o Gilbert conseguiu descobrir outros materiais que se comportavam como o âmbar. Ou seja, que ao serem atritados, eles giravam o versório do Gilbert. E aí ele classificou os materiais entre elétricos, ou seja, aqueles que se comportavam como o âmbar, porque elétrico é a palavra âmbar em grego, e materiais não elétricos. São aqueles que, mesmo que você atrite, você não vai atrair papelzinho e não vai girar o versório. Esses não elétricos estavam, por exemplo, os metais. Ele não conseguiu atritar o metal e atrair papelzinho ou fazer o versório girar. Algumas pedras preciosas também não, alguns tipos de vidro também não, outros sim, e aí ele foi classificando. Então, aqueles que se comportavam como o âmbar, ele chamou de elétricos. Aqueles que não se comportavam como o âmbar, que não conseguiam atrair o papel nem girar o versório, ele chamou de não elétricos. Ok? Então, esse é o instrumento mais antigo que a gente tem. Ele é apenas um componente, tá? É o meu colchete que vai poder girar. Segundo instrumento elétrico que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem dois componentes. Ele é o pêndulo elétrico. Então, ele é uma linha e um disquinho de papel. Tá? Nesse caso aqui é um disquinho de papel alumínio e eu tenho aqui uma linha. Então, aqui são dois elementos. Tá? Só que, para eu fazer experimento, usando minhas duas mãos, fica complicado, né? Então, a gente faz um instrumento, que é esse que está aqui do lado, onde o pêndulo está sozinho. Então, esse daqui é o pêndulo elétrico, e aqui nada mais é do que minha linha e o meu disquinho de papel. A base que tem ali é um copinho de café com gesso e um colchete, ok? Pode fazer com barro, com massinha de modelar, até nesse caso aqui é gesso. Mas é apenas um suporte para eu apoiar. E aqui, olha, esse meu pêndulo elétrico, ele é apenas dois canudinhos com um colchete. Tá? Eu separo ele. Então, ele é bem simples. Aqui está o meu pêndulo. Eu posso fazer a experiência aqui, mas fica mais fácil eu colocar ele aqui. E aí, qual é a experiência que a gente faz com esse meu pêndulo elétrico? Então, agora, vou fazer a experiência. Prestem muita atenção aqui. Então, novamente, eu atrito o meu canudinho plástico e aí, vou esperar que ele fique paradinho.
um ar-condicionado, mas se eu chego perto, espero que vocês vejam que ele vai em direção ao meu canudinho. Vou fazer ele vir para o lado de cá. Ok? Então, se eu chego perto, o papelzinho ele é atraído. É a mesma experiência que a gente faz aqui assim, atraindo o papelzinho. Mas agora vocês vão ver algo novo. Prestem muita atenção aqui, que é algo que Newton não viu, Galileu não viu, Descartes não viu, Copérnico não viu. E é isso daqui. O que é que vocês estão vendo agora? Repulsão, ok? Isso daqui, nenhuma dessas pessoas, Galileu, então ninguém viu. Vou repetir aqui a experiência. Eu chego perto e ele está sendo atraído. Eu chego perto e ele está sendo atraído. Está sendo atraído. E agora, como que ocorre a repulsão? Olhem bem. Viram? Exatamente. Quando ele toca no meu canudinho, ele passa a ser repelido. E aí, se eu basta eu encostar nele aqui, eu posso começar novamente. Vou repetir. Estou chegando do lado de cá e ele é atraído. Estou chegando do lado de cá e ele é atraído. Se eu não deixar encostar, ele continua sendo atraído. Agora eu vou deixá-lo encostar no meu canudinho. Ele encosta e aí ele passa a ser repelido. E até bem repelido, olhem só. Olhem só. Olha que coisa muito legal isso, gente. Isso daqui não só é muito legal, mas assim, ninguém desses cientistas e tal viram isso. Aí a gente fala, bom, mas esse papelzinho aqui também não acontece de ser atraído e tocar? Acontece. E aí não é repelido? Às vezes é. Só que como ele cai, as pessoas achavam que ele está indo para o chão porque a terra está puxando. Ninguém via a repulsão, porque confundia a queda do papelzinho com a atração da terra. Neste caso aqui, esta linha impede o papelzinho de cair. Ok? Assim como esse palitinho de dente impede o meu versório de cair. Tá? A gravidade já está equilibrada. E aí eu apenas chego do lado. Ele é atraído, atraído, e aí depois ele começa a ser repelido. Ok? Então, essa daqui é a repulsão elétrica. É algo novo. Newton e tal, ninguém via. Né? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala, cargas de sinais opostos se atraem, de mesmo sinal se repelem. A gente fala isso, mas nenhum de nós vê esse fenômeno. E sempre que a gente faz uma experiência de eletricidade, o que a gente vê é atração. A gente não vê a repulsão. Para ver, de fato, não é falar. Para ver, você tem que ter um instrumento como esse. Ele é extremamente simples, mas é muito bonito. E aí, agora, eu vou tentar fazer uma nova experiência do mesmo tipo. Esta nem sempre funciona. Então, vamos torcer para que hoje ela funcione. Aqui eu tenho uma semente de dente de leão. Eu espero que vocês consigam ver. Estão vendo? Por que às vezes não vai? Já está tudo elétrico. Vou pensar um pouco.
Hoje não está de boa vontade. Mas já não está trabalhando? Eu queria não estar aparecendo. Comprovado. Sério? Aqui ainda. Deve se ficar repetindo por repulsão, né? Porque às vezes não funciona. Eu não quero. Acho que segue não bora. Esse não levo a trocar. É sempre atrás. A sorte, a sorte. Isso aqui não está indo. Tentar ver se uma outra que se vai. Será que ele ganha, né? Isso aqui é tipo um algodãozinho aqui também. Nossa, se vai. Agora. Não sei, na verdade, eu só não sabia. Oi! Estão vendo? Não sei. Dava não, do norte. O que lembra de vocês disso? O engajo, o levioso? Gente, isso aqui é o que eu estou mostrando. O que é, gente? Eu vou pedir para alguém voluntário possa vir aqui, por favor. Algum de vocês. É lá, Isaac. Vem algum de vocês, um voluntário. Vem cá. Fica segurando isso aí. Vem, vem. Não, vai você. Olha o serenizador maior da turma. Vai, lixa. Desmichar boa. A treta bem rápida. Então, fica com isso aqui. Só não deixar ele cair, tá? Não, isso aqui devagar, devagar. Sempre devagar, tenta trazer para cá, deixa cair, isso. Deixa ele devagar. Calma. Calma. Nossa, Pegaram aqui, peraí. Não, você vai aplicar, pega um pedacinho de papel. Aplica bem rápido, por favor. Entre só no papel, não na sua mão. não, mas vai chamar pra isso. Professor. Só não sentir, só puxa. Só puxa. Isso, só vai. Isso, vai. Foi certo. Vai. Calma. Pulou forte. Calma, deixa. Pode escolher como você quer. Isso. Tenta fazer com esse daí. Isso, isso. Para. Aí eu. Pode soltar, pode tirar. Estão vendo aí? Talvez. Não, de novo não. Esse está super levinho. Ele puxou muito forte. Vixe, tá bem. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali. Não é condicionado, não pode deixar de ser. Não tem problema não. Tem mais um. Eu vou tentar não soprar dessa vez.
Hack. Ih, Primeira vez. dá uma balançada. Só dá um peteleco. É, só legal. Pelo que aquela já quebrou. Acho que todo mundo sou eu. Não. Deixar isso. A gente diz, na prática, a teoria é outra. Ah, ele entrou, o cara tá parado. Vocês não sabem. Só vai estourar pra mim. Já existe. Cada vez que a gente fica. Tá ficando? Tá bem devagarzinho. Esse é o último que eu tenho. Deve ver esse daqui. É mais uma. Segura. Costa. Calma, né? Fechado. Tava com a live. Algumas vezes. Entendi porque. Acho que tem isso. Acho que também não entendeu por quê. Nossa, foi cada vez Fazer. Alguém grava. Ah, já foi. Nossa, Só tá vindo. Não, isso, só não deixa ir embora. Só não deixa ir embora. Pode tirar. E agora, gente? O que vocês estão vendo? É? Coloca embaixo. Richardson, tá? Isso. No meu caso, pode deixar. Isso. Isso daqui, gente. Obrigado. Uma salva de palmas para o Ricardo. Aqui, gente, que eu acabei de mostrar, um pouquinho de dificuldade, essa experiência, ela foi feita, essa daqui que eu acabei de mostrar aqui com o pêndulo, gente, olha aqui, olha, essa de você atrair e depois ele passar a repelir, isso daqui é chamado de mecanismo ACE, atração, contato, depois do contato passa a repelir. Atração, contato e repulsão. Isso aí é devido a um cientista francês chamado Charles Dufay, depois da morte do Newton. Essa que eu acabei de fazer aqui, da levitação com algodão, que o Richardson me ajudou, ela foi feita pela primeira vez pelo Guéric. Quem é o Guéric? O Guéric é que construiu uma máquina de vácuo pela primeira vez, um alemão. Depois ela foi feita por Gray, um contemporâneo de Newton, e depois por esse Dufay. Aqui, às vezes, é muito fácil de vocês conseguirem fazer isso com semente de dente de leão. Tá? Igual essa aqui que eu tentei, mas que hoje não funcionou. Mas funcionou com algodão. Tá? Então, ela é devida a Guéric, que é um dos caras mais importantes, que é quem criou a primeira máquina de vácuo. E aí,
essa experiência não tem apenas essa importância, porque aqui a gente está vendo a ACR, atração, contato, e depois passa a repelir. Mas eu consegui fazer aqui para vocês, e vocês viram, que além do Richardson repelir, depois eu consegui atrair por cima. Esse Guedes foi aquele do vácuo do Isso, exatamente. São 4 cavalos de um lado, outros do outro, e aí ele faz o vácuo e os cavalos não conseguem separar os 2 hemisférios. E aí, quando ele enche de ar, eles caem simplesmente, porque não tem cola, não tem nada. Na hora que você tira o ar de dentro dos 2 hemisférios, 4 cavalos de cada lado não conseguem puxar. É exatamente essa experiência que ficou muito famosa. Mas foi, gente, com essa experiência que o Richardson e eu acabamos de fazer aqui, que foi descobertos 2 tipos de eletricidade. Porque a gente acabou de fazer isso daqui. Primeiro, atração, contato e repulsão. Depois eu consegui atrair por cima. Eu consigo repelir por baixo ou atrair por cima. E foi exatamente com essa experiência que a gente acabou de apresentar para vocês que foram criadas, ou inventadas, ou descobertas os 2 tipos de eletricidade. Quem fez essa descoberta foi Dufay. E aqui eu vou ler para vocês o momento em que surgem 2 tipos de eletricidade na física. 1733, o Newton já estava morto. Comecei sustentando no ar uma folha de ouro. No caso, uma folhinha, tipo um papel alumínio. Aqui a gente fez com algodão. Mas o que me desconcertou prodigiosamente foi a experiência seguinte, quando ele conseguiu atrair em vez de repelir. Confesso que esperava um efeito totalmente contrário. Isso me fez pensar que haveria, talvez, 2 tipos de eletricidade diferentes. Chamarei uma delas de eletricidade vítrea, que é aquela que hoje em dia a gente chama de positiva. Por quê vítrea? Porque ele estava atritando um bastão de vidro. E aí ele viu o mecanismo ACR. E aí, enquanto ele estava levitando, ele pegou um outro bastão de resina atritado. E aí, em vez dos 2 repelirem, a resina atraiu a folha de ouro que estava sendo levitada. Então, a outra ele chamou de resinosa, que a gente chama de negativa, porque ele descobriu um bastão de resina. Aí é que vem, um corpo repele os corpos que adquiriram a mesma eletricidade que a dele, e atrai os corpos cuja eletricidade é de uma natureza diferente da sua. Então, é este cara, o Dufay, com essa experiência que vocês acabaram de ver, que pela primeira vez alguém sugeriu, propôs 2 tipos de eletricidade. Porque é esse mesmo cara que havia visto isso daqui. E se eu chego a alguma coisa perto, eu atraio. E aí, depois que ele encostou, ele passou a ser repelido. Então, ele achava que tudo que ele chegasse atritado ia repelir a penugem ou a folha de ouro. Mas ele viu que não. Se o bastão de vidro repelia, um âmbar, uma resina atritada, em vez de repelir, atraía. E aí, para explicar essa anomalia experimental, é que ele falou, devem existir 2 tipos de eletricidade, que ele chamou de vítrea e resinosa, que a gente chama de positiva e negativa. Então, isso, gente, olha que fantástico, né? Com essas palavras, com esse cara que descobriu 2 tipos de eletricidade, e é depois da morte de Newton, sim? Nesse caso aí específico, o pente. Quando você toca, o negócio começa a repelir. Isso. O que acontece nesse efeito que os dois objetos se tocam para que isso aconteça? A gente fala que quando ele toca, ele adquire carga de mesmo sinal da que está no meu bastão. Aí os 2, por exemplo, são negativos, e aí eles se repelem.
Mas antes, quando ele descobriu esse mecanismo ACR, ele não sabia que tinha 2 tipos de eletricidade. Ele só descobriu que quando você atrita alguma coisa e ela está atraindo a outra, se elas se tocarem, elas vão passar a se repelirem. Então, aí ele falou, eu vou dar um nome para isso daqui, é o mecanismo ACR. Aí, em seguida, ele fez a experiência da levitação. E aí ele viu que você consegue não apenas repelir depois que você toca, mas alguma outra coisa que você também atritou vai atrair. E aí ele falou, então deve ter 2 tipos de eletricidade. Uma, então, desse tipo aqui, o meu bastão e esse disquinho tem o mesmo tipo de carga, por exemplo, negativa. A outra é um outro tipo de carga, que chamou de resinosa. Ficaram um pouco mais detalhadas. Pegar uma informação, alguma coisa pessoal que alguém tenha feito a universidade. Não, uma transferência de cargas. É isso. Então, gente, olha que interessante. Essa experiência que vocês acabaram de ver aqui é que deu origem à carga positiva e negativa. Tá? Essa experiência aqui em particular. Você não apenas repele depois que toca, mas que algumas outras coisas atritadas vão atrair aquilo que antes estava sendo repelido. Eu tenho uma dúvida. Como ele falou no texto, tanto que ele deu o nome de Hitler e de resinosa, tem a ver, a carga tem a ver diretamente com o material que você aplitou. Na época, ele não sabia disso. Então, ele viu que no vidro repelia. E quando ele atritava a resina, aquilo atraía. Então, ele falou, alguma coisa está ligada ao vidro e outra à resina. Mais para frente, outros pesquisadores descobriram que não. O mesmo tipo de vidro, dependendo do material com que você o atrita, ele pode adquirir carga de um tipo ou de outro. Aí veio a chamada série triboelétrica. Mas isso não foi feito, foi depois. Então, mas na época que ele falou, ele não sabia disso. Ele só sabia que o vidro atritado repele alguma coisa e a resina vai atrair aquilo que o vidro repeliu. Por isso que ele chamou um tipo de eletricidade vítrea e a outra de resinosa. Com o passar dos anos e essas outras experiências, viram que isso daqui não era ok, porque o vidro pode ficar carregado com os 2 tipos de eletricidade, dependendo do material com que você o atrita. A mesma coisa a resina. A resina também pode adquirir os 2 tipos de carga, dependendo do material com que você a atrita. Mas isso veio depois. Ok? Bom, vamos dar sequência aqui. Agora eu vou falar para vocês um instrumento mais importante. Deixa eu ver vocês dois, vocês vão ser os primeiros ao final para perguntar. Ok? Ao final a gente vai ter tempo aqui para perguntas, se o professor Sandro permitir. Tá bom? Então, vocês dois vão ser aí. Mas só para a gente dar sequência. Agora, gente, eu já falei um instrumento que tem apenas uma parte, que é o colchete, um instrumento que tem 2 partes, que é uma linha e o disquinho, e agora eu vou falar de um terceiro instrumento que tem 3 partes. Também é muito simples. É esse daqui que a gente chama de eletroscópio. Quais são as 3 partes? O canudinho, um retângulo de cartolina e uma tirinha de papel de seda. Ok? Vocês estão vendo ela aí? Ela só está colada aqui em cima. Essa tirinha de papel de seda vem de papel para embrulhar bala de coco. Ok? É o mesmo que a gente usa para fazer pipa ou papagaio. Tá? A gente compra isso daqui no supermercado, um saquinho desses que vem 100 folhinhas dessas, cada uma já totalmente recortada, assim, já vem assim, tá? Sei lá, deve ser R$2, R$5 no supermercado. Vocês vão ter 100 folhinhas aqui, que algum dia vocês virarem professores, eu espero que vocês virem, e eu espero que vocês apresentem essas experiências para os alunos de vocês, do fundamental, do médio, da universidade. Com um pacotinho desse daqui, que eu vou falar que custa R$5, vocês vão ter material para cada aluno de vocês, cada semestre, vocês vão ter 50 alunos,
cada um deles vai poder construir um eletroscópio como esse e levar para casa de presente para o resto da vida de vocês. Vão fazer 500 eletroscópios a custo zero. Mas não deixem de fazer para os alunos de vocês. Não deem aula, como vocês provavelmente tiveram, que é apenas fórmula na lousa. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Não façam isso. Eu estou aqui para incentivá-los, com o apoio do professor Sandro, para que nas aulas de vocês, aqueles que vocês, boa parte de vocês deve estar fazendo licenciatura, se vocês virarem professor algum dia, ensinem aos alunos de vocês a fazer esses instrumentos. Eles são muito precisos. Quais são os experimentos que eu vou fazer com ele? Então, aqui está o meu eletroscópio, tá ok? Aqui ele está apenas no meu copinho de café. Ele é isso, tá ok? Aqui é só para eu não ter que ficar segurando ele na mão. Então, a tirinha está aqui colada, tá ok? E aí, qual é a experiência que a gente vai fazer com ele? De novo, eu atrito aqui o meu bastão e eu faço isso daqui. Eu espero que vocês consigam ver que a tirinha levanta, estão vendo? Ela está levantada em relação à cartolina. E aí, quanto mais eu eletrizo, mais ela fica levantada, estão vendo? Dá para todo mundo ver? E aí, agora, o que eu faço? Eu simplesmente encosto aqui um canudinho. Nada acontece. E aí eu venho e encosto um arame. Vê se vocês olhem. Prestem muita atenção que a experiência é simplérrima, mas é a mais importante que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje. Este instrumento aqui é o mais importante que a gente vai estar vendo aqui hoje, um dos mais importantes da história da eletricidade. Tá? Então, aqui a gente faz assim, a tirinha está levantada. E aí eu venho com canudinho, eu posso encostar aqui e nada acontece. Vou eletrizar bem, repetir. E aí eu venho com um arame e dá para vocês verem? Então, ok? Essa experiência aqui que é muito simples. Então, esse é o meu eletroscópio, tá ok? A cartolina, canudinho e a tirinha de papel de seda colada. O mais importante aqui é o canudinho. E aí, eu faço essa experiência que me permite fazer uma outra classificação, diferente da do Gilbert. Aquilo, quando meu eletroscópio está eletrizado, aquilo que eu encosto nele, nada acontece na tirinha, eu chamo de isolante. E aquilo que, quando ele está eletrizado, eu encosto e faz a tirinha baixar, eu chamo de condutor. Tá? Então, o plástico é um isolante e o metal é um condutor. E assim eu posso classificar várias outras coisas. Se você Fica na fila. Fica na fila para o final da... para ver se vocês não lembram. Seu nome é? Lino. Lino. Depois você vai fazer isso em casa. Não é Lino? Lino. Hein? Lilo. Lilo. E todos vocês, eu quero que vocês construam esses instrumentos em casa. E não apenas essa experiência, Lilo. Eu quero que vocês façam um desafio a vocês, bem sério. Antes de vocês construírem, eu espero que vocês façam um versório, um pêndulo elétrico e um eletroscópio, tá ok? Não precisa ser hoje, durante essa semana. Mas aí, antes de vocês fazerem essa experiência que eu estou fazendo aqui, eu quero que vocês façam uma adivinhação. Peguem uma folha de papel e façam uma coluna e escrevam de um lado o condutor e de outro o isolante. E aí, todos os materiais que tiverem ao redor de vocês, uma parede, um tecido, vidro, plástico, cartolina, rolha,
papel. Tentem classificar o que vocês acham, se é condutor ou se é isolante. Inclusive, Lilo, o corpo humano. Tá? Mas façam mesmo uma previsão de tudo que tiver ao redor de vocês. Tá? Todas as coisas que vocês verem, terra, água, farinha, feijão, arroz, tá? Façam uma previsão. O que vocês acham? Se eu, numa hora que isso daqui estiver eletrizado, tá? A tirinha está levantada, se eu encostar isso daqui no vidro, vocês acham que vai descarregar ou não o eletroscópio? Se vocês acham que vai descarregar, então para vocês o vidro é um condutor. Se vocês acham que não vai descarregar, o vidro é um isolante. Mas façam a previsão antes da experiência, ok? E depois vocês façam a experiência. E vocês vão ver o quanto que vocês vão errar. É muito importante que vocês façam. E essa classificação, essa sim, ela é importante e definitiva. A anterior do Gehlich, entre materiais elétricos e não elétricos, foi abandonada. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas essa de condutores e isolantes continua. Ok? Mas façam o instrumento e antes façam a previsão. Ok? De tudo. Água, Coca-Cola, álcool, gasolina, líquidos, poeira, folha de uma árvore. O que vocês acham? Se eu encostar uma folha de uma árvore aqui, enquanto ele estiver eletrizado, vai descarregar ou não? Façam a previsão. É muito importante que vocês façam a previsão. Esse eletroscópio que eu mostrei aqui, gente, ele é custo zero, tá ok? Porque ele é uma cartolina, um canudinho e uma tirinha de papel de cera, tá? Vocês podem fazer em casa. Nos livros, a gente, em geral, ouve falar do eletroscópio de folhas de ouro. Esse é o que está nos livros didáticos. Eu me lembro, no meu ensino médio, quando eu ouvia falar nisso, eu sempre achei que aqui dentro tinha vácuo. E aí, folha de ouro, jamais que eu vou pensar em fazer um desse. Esse daqui, gente, ele é muito sensível, mais até do que o de folhas de ouro. E você faz a experiência aqui, não precisa de vácuo. E não precisa, eu sempre imaginei, né? Isso daqui deve ser coisa da NASA, do MIT, folha de ouro, deve custar uns $1.000. Então, um aluno jamais vai pensar em fazer. Este daqui, quando eu dava esses cursos para os professores, cada um das pessoas que faziam curso comigo construía um e depois levava de presente para casa. Se eu não tivesse uma palestra de 2 horas, 1 hora como essa, vocês iam construir um aqui e iam levar para casa, para vocês ficarem com o instrumento. Isso é que é importante. Ok? Bom, como eu falei, eu posso atrair aqui o efeito âmbar, né? Eu atraio papelzinho. Vou repetir aqui, a experiência mais antiga, lá do Platão e tal, né? Você vem e atrai papelzinho. Como é que os livros explicam isso? Em geral, eles falam dessa experiência na primeira página, ou então na internet. Vamos supor que o meu canudinho esteja negativo. Aí os livros falam o seguinte: ele está negativo, cada uma das moléculas lá do papel se polariza. Tá? E aí vai ficar um lado positivo voltado para o canudinho e o lado negativo apontando para a direção contrária. Bom, mas aqui eu tenho carga positiva e negativa, então como é que eu vou atrair o meu papelzinho? Aí a gente fala da lei de Coulomb. Se eu olhar essa segunda linha aqui, eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. E assim vai, exceto a primeira, que só tem positivo, e a última, que só tem negativo. Com essa daqui, está mais perto do canudinho do que essas aqui, a força de atração é maior do que a força de repulsão. E aí o canudinho, o papelzinho, vai em direção ao meu canudinho. É essa a explicação que aparece nos livros didáticos. Eu, André, acho que essa explicação está errada. Embora esteja em praticamente todos os livros didáticos ou na internet, se vocês abrirem na internet, quando fala do efeito âmbar, essa explicação que está lá, eu acho que está errada. Não vou entrar em detalhes aqui.
E no caso do filetinho de água? Essa do filetinho de água, em geral, a gente não vê nos livros. Em alguns livros falam, é mais comum de achar na internet. Aí o que o pessoal fala? Como é que você consegue atrair o filetinho de água? Aí a água é diferente do papelzinho, é o que dizem na internet. Porque as moléculas de água, o H2O, já é naturalmente polarizada. O oxigênio tem duas cargas negativas e cada oxigênio é positivo. Cada hidrogênio é positivo. Então, eu tenho 2 Hs positivo e um oxigênio com duas cargas negativas. Aquilo lá é um dipolo. Então, o que os livros falam é, quando você chega com um canudinho perto, você nem precisa polarizar as moléculas de água, porque elas já são dipolos. Você apenas orienta os dipolos de água. E aí, de novo, o positivo está mais pertinho do que os negativos. Então, pelo Coulomb, isso aqui vai atrair a água. Essa é a explicação que aparece nos livros didáticos. Eu, André, acho que essa explicação também está errada. Eu não duvido que a molécula de água seja polar. Ela é polar. Mas eu acho que não é esta a causa da atração do filete de água. A causa, para mim, é outra. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui na minha explicação. Tá? O que eu vou apresentar aqui são... Essas aqui, eu tenho uma outra explicação, mas eu tenho explicação. Tanto essa quanto a do papelzinho. Tá? Eu apenas não concordo com a explicação dos livros, mas eu tenho uma outra. O que eu vou apresentar aqui para vocês são coisas que eu não sei. Eu espero que vocês descubram essa verdade e venham não só ensinar a mim, mas ensinar a todo mundo. Eu vou falar aqui de 3 mistérios dessa experiência mais antiga da história da eletricidade, que é do efeito âmbar. 3 mistérios. Mistérios para mim também. Ok? Bom, vamos lá. Eu posso eletrizar um eletroscópio negativo e um outro positivo. Tá? Esses dois aqui. Eu pego, sei lá, vamos supor, um vítreo, carrega esse daqui negativo e esse daqui positivo. Aí as tirinhas estão levantadas. O que acontece quando eu encosto? Eles me neutralizam, tá? Os dois ficam neutralizados. Aí eu posso separar, as 2 tirinhas vão ficar abaixadas. Bom, isso aqui é um fenômeno simples. Como é que a gente explica isso? Atração de cargas opostas. Qual é a lei que explica essa neutralização aqui? Lei de Coulomb, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Tudo bem? Tá? Concordo com isso. Mas então, o que tem de misterioso aí? O que tem de misterioso é como que eu consigo eletrizar o meu canudinho. Porque aqui eu estou começando com 2 coisas neutras e no final uma fica negativa e a outra positiva. Que força misteriosa é esta que separa cargas opostas? Eu, André, não sei. Eu já penso nisso há 40 anos. Faço milhares de experiências e não sei. Não só dizer qual que é essa força. Qual é a lei que faz essa separação aqui? Porque aqui eu estou indo contra Coulomb. Eu começo com 2 coisas neutras e a separação de cargas vai aumentando. Essa força não eletrostática é, inclusive, maior do que a força de Coulomb. Eu começo com 2 coisas neutras e termino com 2 coisas eletrizadas. Quando eu faço isso daqui no meu canudinho. Qual é a força que dá origem à separação de cargas opostas? Eu não sei. Espero que vocês descubram. A gente pode discutir isso aí ao final. Mas não só dizer, é isso, é aquilo. Qual é a lei? Porque a do Coulomb, eu sei. A do Coulomb é Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Qual é a lei aqui? Depende de carga, depende da distância, 1 sobre R2, depende da velocidade com que eu puxo o meu canudinho, depende da aceleração, depende do tipo de material, depende da resistividade, depende da constante elétrica. Eu não sei. Ninguém sabe. Isso aqui não está em nenhum livro. Se a gente soubesse, estaria em todo livro. Nenhum livro sabe.
Nenhum autor de livro de eletricidade sabe, mas ninguém comenta isso. A gente fala como se o efeito AMBA fosse uma coisa trivial. Para mim não é, altamente misterioso. Como que eu começo com duas coisas neutras e no final eu tenho uma negativa e outra positiva, gente? Quem que está fazendo isso? Que lei é essa que não é Coulomb? Eu não sei. Então esse é o meu primeiro mistério. E olha que esse fenômeno tem 2.500 anos. Falar um segundo mistério do efeito AMBA. A gente fala, bom, em geral, o meu canudinho, em geral, se você não sabe, você pode chutar que ele vai ficar negativo. Se eu atritar ele no meu cabelo, se eu atritar ele nesse guardanapo de papel, se eu atritar ele nessa minha blusa de algodão, ele sempre fica negativo. Aí como é que a gente fala? Bom, como é que ele ficou negativo? Bom, eu não sei a origem. Bom, a gente fala, como é que ele ficou negativo? Todo livro, essencialmente, diz o quê? Os livros didáticos afirmam que a régua plástica fica negativamente eletrizada quando é atritada no cabelo devido a uma transferência de elétrons. Todo livro fala isso. Aí vem um mistério. Será que realmente a eletrização de dois corpos durante o efeito AMBA é devido à transferência de elétrons entre eles? Quais experiências comprovam essa suposição? Todo livro fala que é transferência de elétrons. Na hora que eu faço isso daqui, ó, elétron pula desse meu guardanapo de papel para esse meu bastão e fica aqui. Todo livro fala isso, mas eles não mostram nenhuma experiência comprovando isso. Será que é? Será que não é? Agora eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo de um livro escrito por um pesquisador da Universidade de Oxford, tem 300 páginas. O cara só pesquisa isso, como que eu eletrizo isso daqui negativo e isso daqui positivo. Ele faz 500 experiências, um livro grosso desse tamanho. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse livro. É escrito por esse Harper. O livro se chama Eletrização por Contato e por Atrito, publicado pela Oxford University Press. Palavras desse Harper. Uma questão crucial para a explicação da produção de carga estática é a de saber se a eletrização de isolantes, como esse meu canudinho aqui, vem de uma transferência de elétrons, transferência de íons ou das duas coisas. Um tal de Montgomery, um outro pesquisador, diria que os portadores de carga são sempre elétrons. Um outro pesquisador, Love, diria que eles são geralmente elétrons, nem sempre. O tal de Henry acredita que essa ainda é uma questão em aberta. Agora vem a opinião do Harper, que escreveu esse livrão. Eu sou da opinião de que uma resposta definitiva pode ser dada atualmente, que é de que os portadores nunca são elétrons, quando o material que está sendo carregado é estritamente um isolante, como esse meu canudinho aqui. Olha só, gente, isso aqui não é uma pessoa qualquer, é um dos maiores especialistas em eletrização por atrito. Professor da Universidade de Oxford, que escreveu um livro só sobre eletrização por contato e por atrito. Descreve 500 experiências nesse livro dele, de alta precisão, com altos instrumentos. Só para vocês terem uma noção, nosso vizinho aqui do lado, o Instituto de Química, tem um professor lá que se chama Fernando Gallenbeck. Depois vocês procuram na internet. O professor Fernando Gallenbeck é professor titular do Instituto de Química, pesquisador 1A do CNPq. É um dos professores que tem o maior índice H do Brasil. Ele já foi vice-reitor aqui da nossa Unicamp. Acabou de receber, há 6 meses atrás, o título de professor emérito da Unicamp. Depois vocês vão lá e façam uma visita para ele. Uma das coisas que ele pesquisa no laboratório dele, hoje em dia, é isto daqui. Como que esse canudinho fica eletrizado e esse papelzinho fica positivo. Tá? Ele faz pesquisas desse tipo até hoje. Não só ele. Boa parte dos químicos que lidam com questões fundamentais pesquisam isso. Os físicos acham que isso aqui é tudo... Todo mundo fala elétron, elétron, elétron.
e para por aí. Tá? Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Então, esse é o segundo mistério. Será que é elétron ou que não é elétron? E agora vem o terceiro mistério. Então, vamos supor que aqui eu estou olhando a seção reta desse meu canudinho. E aí, vamos supor que eu eletrizei ele positivamente. Tá? Dependendo do material com que eu atrito o meu canudinho, ele pode ficar negativo ou positivo. Então, considerem essa carga que está aqui em cima. Tá? Aqui é a seção reta do meu canudinho. Ela está sendo repelida por todas as outras. Então, a força de Coulomb aponta para cima. Logo, esse meu canudinho deveria explodir. F igual a MA. Essa carga deveria sair acelerada para cima. Essa devia vir acelerada para baixo. Essa devia ir para a direita. Essa devia ir para a esquerda. Mas elas não vão. Eu eletrizo o meu canudinho e elas ficam paradas. Como que não vão, se a força de Coulomb está apontando para fora em todas elas? A gente fala, bom, tem uma força contrária aqui. Né? Eu vou chamar ela de uma força normal. Né? Mas qual é a origem dessa força que aponta para dentro? Eu não sei. Espero que vocês descubram. Eu não sei e os livros também não sabem. Não só isso. Qual é a lei que essa força aqui satisfaz? A gente só fala, bom, tem uma força normal ali. Mas olha que estranho, gente. Porque o que é que esse meu copinho aqui não afunda aqui para baixo na mesa? A gente fala, bom, tem o peso não está puxando para baixo? Tá. Aí a gente fala, bom, tem uma normal que está para cima. Aqui, gente, é uma normal que está para dentro. Já é uma coisa misteriosa, ela não está para fora, como todas as outras. Mas qual é a origem dessa força? Qual é a lei que ela satisfaz? Eu não sei, ninguém sabe. Mas tem que ter, porque senão meu canudinho explodir. Ele está pesado, ele não explode. A mesma coisa, gente, se agora, em vez de eu estar falando do meu seção reta do meu canudinho, é o núcleo atômico. Agora eu posso estar falando, aqui é o núcleo de um átomo, sei lá, de carbono, por exemplo, ou de ferro, qualquer um, está cheio de carga positiva. Ele deveria explodir por Coulomb, mas nenhum núcleo explode. O que os físicos falam? No caso do núcleo, tem uma força fundamental da natureza, que é a força nuclear forte. Esse N poderia ser a força nuclear forte. Só que, no caso do núcleo, as distâncias são da ordem de 10 a menos 15. Mas se os físicos inventam uma força lá no núcleo, eles também deveriam inventar uma aqui para o meu canudinho. Porque o problema é exatamente o mesmo. Por que é que o meu canudinho não explode? Tá? Só que a ordem de grandeza é 10 a menos 15 metros. Aqui é da ordem de centímetros. Mas o problema é o mesmo. Então, ou se eu aqui fico satisfeito de dizer que é uma força normal, então também ele poderia dizer a mesma coisa lá no núcleo. É uma força normal lá no núcleo, que faz com que a repulsão dos outros prótons deixe o próton que está lá em cima. Aqui é o núcleo, tá? Todos os outros prótons repelem esse daqui. Então tem uma força normal lá que impede a repulsão. E pronto, resolveu o problema. Não é uma força fundamental. Ou então, se você coloca que lá no núcleo tem uma força fundamental, então essa daqui também é fundamental. Porque o problema é o mesmo. Só as ordens de distância, um é 10 a menos 15, o outro é centímetro. Tá? Eu não sei a origem dessa força aqui. Eu espero que algum de vocês saiba. Quem de vocês tiver interesse, tem outros 2 livros que estão disponíveis lá na minha homepage, vocês podem copiar e baixar. Um é todos os trabalhos do Gray, que é o cara que descobriu o condutor e isolante. Para mim, é a maior descoberta da história da eletricidade. Ele descobriu isso daí em 1731, 2 anos depois que o Newton morreu. Foi só depois que a gente descobriu o condutor e isolante que a gente conseguiu controlar a eletricidade, conseguiu armazenar a carga, transmitir carga pelos fios. Pela primeira vez, ele conseguiu eletrizar metal. É o Gray. Durante 2000 anos, ninguém fez isso. E esse Gray, ele era tintureiro, nunca estudou numa universidade. Quando ele fez essa descoberta, ele estava morando de favor num asilo para idosos sem renda. Fez essa descoberta com 60 e poucos anos, logo antes de morrer.
E, para mim, a maior descoberta da história da eletricidade. Porque foi só depois que a gente descobriu o condutor isolante que a gente teve essa sequência de descobertas, uma depois da outra, até os dias de hoje. Mas a gente precisava descobrir condutor isolante, que nenhum grego, Newton, Galileu, Descartes, Copérnico, ninguém conseguiu. Só esse cara, que era semi-analfabeto, escrevia em inglês, cheio de erro e tal. Mas a gente quase não ouve falar dele. Mas ele é, para mim, extremamente importante. E tem também lá na minha homepage, a gente fez uma tradução comentada das obras do Coulomb, de eletricidade, magnetismo e sobre a balança de torção. A gente traduziu do francês para o português. É um livro de umas 500 páginas, mas que está lá em PDF para vocês baixarem e lerem. Conclusão. As principais descobertas sobre a eletricidade são relativamente recentes. Essas descobertas vieram depois de Newton, tá? Depois da morte do Newton. A eletrostática, em geral, a gente fala, isso aí é assunto para criança. Isso aqui é coisa de criança, né? A primeira página do livro lá de eletricidade não é. A eletricidade, mesmo o efeito âmbar, o fenômeno mais antigo da eletrostática, se quiser eu posso falar outros mistérios. Ela esconde muitos mistérios profundos que até hoje eu acho que elas não estão respondidos. Nem eu, nem ninguém sabe essas respostas. O efeito âmbar ainda é assunto de pesquisas atuais, não só no exterior, mas aqui no nosso vizinho, Fernando Gallenberg. Vão lá conversar com ele, vão visitar o laboratório dele, vão ver as publicações dele sobre o efeito âmbar. Abram a mente de vocês. Os físicos, em geral, estão muito fechados. Os químicos, não. Os químicos estão investigando isso. Muitos fenômenos básicos, instrumentos importantes, devem ser reproduzidos pelos professores e alunos. Se algum dia vocês virarem professores, eu espero que virem, ensinem a fazer esses... Primeiro façam vocês, façam as experiências, e depois ensinem aos alunos de vocês. Façam com que eles construam um pêndulo elétrico, um inversório, um eletroscópio, e levem para casa de presente. Obrigado, gente. Essa é precisa. Sim. Pessoal, primeiro agradecer ao professor André. Foi uma aula muito interessante para quem vai ser professor. Só que é só uma parte, né? O professor André tem outros experimentos em que vocês podem também conversar com ele, depois que vocês conversarem com o Gallenberg. Conversa com ele primeiro, depois com o Gallenberg. Eu acho que vocês vão conversar. Mas ele tem muitos outros experimentos interessantes. Então, a gente vai abrir para a pergunta. Eu vou pedir só dessa vez, você está gravando ali a palestra, para a gente usar o microfone para fazer a pergunta. Quem ficar tímido não tem problema. Mas... E aí tem dois ali que estavam na fila. Professor, ali. vamos lá. Fala o seu nome também, por favor, só para... Olá, boa noite. Certo. Olá, boa noite. Meu nome é Wesley Felipe. E ele me perguntou... Qual é o seu nome? Wesley Felipe. Wesley Felipe. Wesley. Wesley Felipe. Tá. A minha dúvida é sobre o porquê que ocorre o fenômeno de repulsão após o fenômeno de atração, no sentido de que durante a repulsão adquire a mesma carga, por exemplo, né? Tipo, antes você tinha atração, que eram cargas opostas, e depois, à medida que ocorre um contato com o material, adquire a mesma carga, né? Tipo, negativa, ou positiva, positiva. Por que isso ocorre? Essa questão de adquirimento da mesma carga. Então, vamos supor aqui que o meu... Wesley, vamos supor que o meu canudo aqui esteja negativo. Vamos supor que o meu canudo esteja negativo. Ok. Aí, quando ele chega perto do papelzinho, o papelzinho polariza.
E este lado aqui vai ficar positivo, carga oposta. Esse aqui vai ficar negativo. Ok. Aí chega uma hora que eles encostam. E aí eu tenho negativo e positivo encostado. E o negativo está do lado de cá. E aí aqui ocorre uma transferência de carga. Aí neutraliza as cargas positivas do papelzinho e fica todo negativo. E aí ele passa a ser repelido pelo meu canudo negativo. Entendi. Tá? Muito obrigado. Então é esse como a gente explica hoje em dia. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado. Nada. Ah, tá bom. Agora acho que é o Lilo aqui que é. Não, era sobre. Fala no microfone, por favor. Entrou uma palavra nova, polarização. Isso. É a separação de cargas, né? Era sobre como, tipo, quando você encosta no papel, ele reseta. Isso. Então, como que o próprio canudo que você está segurando não perde carga para você mesmo, assim? Isso. Eu vou primeiro só responder a outra que você fez durante a apresentação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou primeiro eletrizar o meu eletroscópio e depois vou encostar o meu dedo nele. E aí tentem ver se vocês vejam se a tirinha continua levantada ou se ela abaixa, tá ok? Fazer de novo, presta atenção, porque hoje ela não está ficando muito tempo levantada. Ok? Então, o meu dedo, meu corpo humano é o quê? Condutor ou isolante? Condutor, ok? Então, por exemplo, nessa experiência aqui que a gente está fazendo, como é que eu posso resetar, como disse o Lilo, né? Então, eu encosto meu dedo, ok? Aí eu posso chegar do lado de cá, ele está sendo atraído. Posso chegar do lado de cá, o vento aqui do ar-condicionado não está ajudando muito, mas dá para ver que ele vem, ok? Agora eu vou deixar encostar. Encostou, passa a ser repelido. Se eu afastar e aproximar de novo, ele continua sendo repelido. Ele vai continuar o tempo todo, até que eu queira começar de novo. Se eu quiser começar de novo, basta eu encostar aqui assim, ó, com o meu dedo. Encostar no disquinho, tá? Aí agora, se eu chegar do lado de cá, ele já é atraído. Se eu chegar do lado de cá, ele é atraído. O que o meu dedo faz quando eu raspo lá? É um aterramento, ele descarrega a carga que está no meu disquinho. Tá? E aí eu posso começar de novo, porque o meu dedo é um condutor, ele descarrega isso daqui, tá ok? Então, aqui ele está atraindo, até eu deixar encostar. Encostou, ele passa a ser repelido. Olha, vai levantar, 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 levantar. Aí, se eu encostar, aí se eu chegar de novo, ele passa a ser atraído. Ok? Então, o meu dedo, quando eu encosto, eu descarrego ele. Assim como eu descarrego o eletroscópio. E o eletroscópio, eu falei para vocês que o mais importante é esse canudinho aqui. Porque aqui não pode ser um arame de metal, por exemplo. Tem que ser alguma coisa que mantenha as cargas no meu eletroscópio. Então, tem que ser um isolante. Então, o crucial desse instrumento é o isolante, que é o canudinho. Ok? Isso aqui, por exemplo, a gente não vê no eletroscópio de folhas de ouro, por exemplo. A gente não vê onde é que está o isolante aqui. Você nem imagina que tem. Mas ele é o mais importante. Ok? Em geral, o isolante é uma pecinha que está ao redor aqui dessa varetinha. É ele que impede com que as cargas se percam para o ambiente, que elas vão para a terra. Ok? Esse aqui a gente nem vê. Aqui todo mundo vê e ele é o mais importante, todo mundo faz. Tá? Então, é muito esse instrumento aqui, gente, ele é fantástico, ele é hipersensível. No livro, depois vocês vão ver lá, quem de vocês tiver interesse, esses dois livros aqui, cada um deles deve ter, sei lá, vou chutar aqui, 400 experiências. Com isso, gente. 400 experiências, não.
Quem foi o primeiro a fazer o efeito âmbar? Então, eu cito lá o Platão. Quem foi o primeiro a defletir o filetinho de água? Eu cito lá o Desagolier. Quem foi que construiu o versório? Aí eu cito o Gilbert, nas palavras do Gilbert, como é que ele fez, o tamanho dele. Quem foi que fez o pêndulo elétrico? Aí eu falo do Stephen Gray. Quem foi que fez o eletroscópio? Que experimento que ele fez? Então, tudo está lá, num volume e no outro. Esse daqui eu já lido com capacitor, choque elétrico. Como é que você faz, por exemplo, se eu eletrizar esse meu canudinho aqui, eu eletrizo ele, né? Aí eu posso eletrizar ele aqui, ou eu posso atrair papelzinho. Se eu deixar ele parado aqui durante 10, 15 minutos, se eu aproximar ele do meu papelzinho, ele já não vai atrair mais. Tudo descarrega naturalmente. Mas será que tem alguma maneira de eu manter a eletrização do meu canudinho por uma semana? Um mês? Um ano? Tem. Isso aqui a gente discute no volume 2. Só uma das coisas, tá? Mas existe uma infinidade de experiências. Não deixem de baixar isso daí, de olhar e de tentar fazer pelo menos esses 3 instrumentos. É muito importante. Vocês vão ver o quanto que vocês vão aprender. Outras perguntas? Microfone, por favor. Seu nome? Bianca. Em alguns seus trabalhos, o senhor acaba comentando ou fazendo intervenção porque ele se tornou que a explicação tradicional do efeito Lambert não estar correta? Essa experiência que a Bianca está perguntando, né? Como é que eu atraio o papelzinho, né? Então, é o efeito âmbar, só que agora eu faço aqui com canudinho. Então, eu atrito, chego perto e atraio um papelzinho, né? Vocês acabaram de ver. Aí, como eu digo, nos livros, o que se afirma é que as moléculas lá do papelzinho se polarizam, e aí, embora tenha positiva e negativa aqui em quantidade igual, as positivas estão mais perto do canudinho do que as negativas lá embaixo. Isso daí faria com que a força de atração das positivas no canudinho seria maior do que a repulsão dessas negativas lá longe com essas aqui. E eu digo que, embora isso daqui esteja nos livros, seja em figuras ou em palavras, não em todos os livros, mas em boa parte deles e em boa parte das explicações que vocês vão ver na internet. Eu acho que isso daqui está errado. E aqui, para mim, isso daqui não é mistério. Só que eu tenho uma outra explicação que eu não quero apresentar aqui hoje para vocês. Mas a sua pergunta, Bianca, eu respondo sim, nos meus livros. Lá eu dou a minha explicação. Mas eu não quero discutir ela aqui, porque eu quero deixar vocês um pouquinho curiosos, para vocês pensarem um pouquinho e para cada um de vocês tentar encontrar a sua explicação. Como é que vocês explicariam a atração do papelzinho pela minha régua eletrizada? Tentem fazer em casa, gente. Façam a explicação de vocês, sem olhar em livro nenhum. Escrevam essa explicação. Depois, aí vocês estudam lá o livro, e aí vocês vão ver a minha explicação. Aí vocês podem discordar, podem aceitar e tal, tá? Podem conversar com a gente, ou não. Mas tenham primeiro a explicação de vocês. De novo, isso aqui parece que é uma coisa trivial para criança, então façam a explicação de vocês. E eu estou falando que essa daqui que está nos livros, eu sou contrário a ela. Sou contrário por causa de experimentos que eu fiz e que eu descrevo no livro. Não é por causa da minha cabeça, não. São experimentos que eu faço. E vocês podem reproduzir esses experimentos. Outras perguntas? Meu nome é José. No experimento do eletroscópio, eu tenho uma dúvida. Sim, vamos lá. Espera aí, deixa eu chegar lá nele. Alguma dessas? Pode ser. A minha dúvida é o seguinte, você pode usar plástico, metal, mas a única variável é o material, tipo temperatura, espessura do material, massa, pode alterar. Na prática, em geral,
o mais relevante é o material. Mas, na prática, a gente sabe que o mesmo material, dependendo das condições em que esse material está, ele pode se comportar como condutor ou isolante. Por exemplo, tem alguns materiais que chamados de termistores, quando você aquece, ele passa de isolante para condutor ou o contrário, de condutor para isolante, dependendo da temperatura, tá? Tem outros que é pela luz. Tá? Às vezes a luz incidindo no material muda a propriedade dele, de condutor para isolante, ou de mais condutor para menos condutor, de mais isolante para menos isolante. Às vezes impurezas que tem no seu material. Tá? E muitas desses fenômenos a gente conhece. E conhece bem e controla. Então, a gente faz dispositivos usando essas propriedades. Então, às vezes, sensores de luz, sensores de radioatividade, sensores para disparar um alarme de água quando tem fumaça, por exemplo. Tudo a gente usa essas propriedades que, às vezes, a propriedade do ar, por exemplo, ela pode mudar de condutor ou para isolante com a umidade, por exemplo. O ar, em geral, aqui, ele é isolante, mas hoje aqui, por exemplo, não está tão bom. Tem situações em que você eletriza o seu eletroscópio, igual aqui, por exemplo, e ele fica bem levantado e fica aqui durante 5 minutos. Dependendo do dia que você faz, você acabou de levantar, a tirinha já abaixa. Principalmente se tiver muita umidade no ar. Então, dependendo das condições do ambiente, a mesma coisa, o ar, digamos assim, pode se comportar como isolante ou condutor. Então, é uma pergunta muito boa. E tem alguns fenômenos que a gente ainda não conhece exatamente o que é que afeta. Às vezes a gente até sabe o parâmetro, mas não sabe o porquê. Que, por exemplo, sei lá, ou a temperatura, ou a luz, de que afeta aquele material específico. Em alguns a gente sabe, a maioria deles, em alguns não. Tá? Mas, na prática, sim, na nossa experiência do dia a dia, é o material. Tá ok? Ok. Ao microfone, por favor. Seu nome? Antônio Celso. Volta aquela luz verde. Tem um Van der Graaf ali, não? É bem anterior ao Van der Graaf. Aqui a gente tem uma esfera de vidro, tipicamente, tem uma manivela do outro lado que a gente não vê, que você pode girá-la rapidamente, e ela fica eletrizada quando ela gira com você tocando as mãos. Ok? Aqui tem uma corrente metálica, e aí quando você eletriza esse aqui é um gerador eletrostático. É um pouco depois do Newton, tá? Na época do Newton, um pouquinho depois. Então, é tipo o que eu estou fazendo aqui, ó. Né? Eu estou atritando aqui, só que aqui você faz de maneira controlada. Você pode girar mais rápido, mais lento, e aí o atrito é feito pela mão raspando essa bola de vidro. Aí vamos para o gráfico negativo. Aí tem uma corrente que está encostando aqui na bola, ela transmite essa eletrização para essa barra que está aqui. Essa barra está suspensa sobre 2 isolantes, que fazem com que essa carga não vá para a terra, não descarregue. E aqui, do lado de cá, a gente tem um capacitor mais antigo que já foi inventado, que é a chamada garrafa de Leiden. Leiden é uma cidade na Holanda e foi descoberto por acaso que essa garrafa, ela tem água dentro dela, ela é de vidro, e aí tem um outro arame ou corrente aqui que desce e vai até a água. E o vidro aqui, ele funciona como um isolante. E aí, enquanto você está girando aqui, essa garrafinha vai acumulando carga. Tá? Porque você está eletrizando aqui, essa eletrização vem para cá, eletriza isso, e aí você eletriza a água que está aqui dentro. Vai carregando. Vai carregando.
E aí a pessoa está com a mão aqui fora. E aí, se ela tocar aqui em cima, ela vai tomar um choque. Tá? Então, isso daqui é um capacitor ou condensador. Então, esse é o mais antigo e aqui está sendo usado para uma experiência, né? Mas é uma garrafa de Leyden. Então, é uma coisa usada para armazenar cargas. Nesse volume 2 aqui, eu mostro diversas maneiras de vocês fazerem um capacitor e de vocês repetirem experiências em que você toma choques. Choques até similares, digamos assim, ao que ocorreu quando, chama Buchenbroek, fez essa experiência, e ele tomou um choque. Ele descreve no artigo dele que ele jamais, em tempo algum, vai repetir a experiência. Ele quase morreu com choque, tal, com uma garrafinha desse tipo assim. Mas aí outros vários foram pesquisar e tal. Nesse livro aqui, a gente usa formas de pizza e coisas do tipo, e aí você consegue tomar choques, assim, bem razoáveis, você não vai morrer nem nada, mas assim, eletrizando coisas assim, ó, na minha mão e tal, usando uma forma de pizza, você consegue tomar choques ali, bem razoáveis, para você ter uma ideia do que era que aconteceu com o Buchenbroek lá na época, né? E o outro também é similar. Aqui é similar. Essa é a experiência mais antiga que eu fiz aqui com vocês, que é a de levitação. Então, essa foi feita pelo Guéric. Essa é uma figura que está no livro do Guéric. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui não é uma bola de vidro, nem de plástico, é uma esfera de enxofre, tá? Que ele fala que é do tamanho da cabeça de uma criança. E aqui ela está presa nesse cabo que permite com que você gire ela. E aí você atrita ela colocando a mão aqui embaixo ou do lado. E aí o que o Guéric fez? Então, a diferença do Guéric é parecida com a que a gente fez aqui. Aqui eu estou eletrizando assim. Aqui ele eletriza girando a esfera e raspando a mão. E aí depois ele segura por um cabo a esfera de enxofre. E aí ele soltou uma penugem e viu que a penugem encostava e passava a ser repelida. Não só isso. Depois, ele andando com aquela esfera pelas salas, a penugem acompanhou o Guéric. Então, essa é a experiência mais antiga de levitação elétrica, do Wingardium Leviosa, lá, né, do Harry Potter e tal. Mas é isso. Então, é o Guéric, que é uma figura extremamente importante, que é quem criou as bombas de vácuo. E essa é uma figura que está no livro dele, 1672. Tá? Pouquinho antes do Newton, essa experiência. Mas ele não chegou a ver o contrário, ele só está vendo aqui a repulsão. Ele não chegou a ver a atração. Quem viu a atração depois foi o Dufay. E ao ele ver a repulsão e a atração, ele postulou, inventou, criou esse conceito de dois tipos de carga, dois tipos de eletricidade. Aí é um pouquinho depois do Newton. A gente cita as palavras aqui do Guéric nesse livro, fazendo a experiência, as palavras do Buchenbroek, descrevendo o choque que ele tomou, que ele nunca mais vai repetir aquela experiência. É um periódico científico da época. Está lá, é legal de você ler e tal, mas aí aquilo lá despertou a curiosidade de muita gente, e todo mundo foi pesquisar aquilo lá. Ninguém entendia como que pode, né, você fazer isso e dar choque. Ninguém entendia absolutamente nada durante vários anos. Até depois, igual eu falei aqui para vocês, então fica, tal, então... Meu nome é Alisson. Alisson. Isso. A minha dúvida é mais uma pergunta para você. Se você acha que essas questões que ainda estão bem abertas, assim, que não tem uma forma, tipo, um experimento para a gente comprovar, de fato, como isso se comporta, se você acha que a gente não conseguiu fazer essa comprovação ainda por falta de tecnologia, de, tipo, não ter, tecnologia mesmo capaz de a gente comprovar isso, ou se é por falta de visibilidade, não tem gente querendo pesquisar, responder essas questões.
A primeira eu acho que não é. Equipamento a gente já tem. Eu acho que é mais a segunda. Falta, principalmente dos físicos, de motivação dos físicos. Os químicos, como eu falei, eu cito no meu livro, além do professor Gallenbeck, aqui, que é nosso vizinho, e eu falo, procurem na internet, vejam os artigos dele, vocês vão achar na internet, depois podem ir lá conversar com ele, é uma pessoa muito disponível, tá? E ele tem um laboratório para várias coisas de química, não pesquisa só isso, mas uma das coisas que ele pesquisa é isso, como que você eletriza, e ele é um dos que, por exemplo, diz que não são elétrons. Olha só, o professor Gallenbeck aqui, nosso vizinho aqui. Foi vice-reitor da Unicamp, hiper reconhecido e tal. Esse aqui, o Harper, por exemplo, ele acha que, com as experiências dele, ele comprovou que não são elétrons, que são reações químicas, e aí o professor Gallenbeck fala que tem a ver com os moléculas de água, os íons de água, H3O, H2. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles acham que conseguiram já comprovar, por exemplo, que não é isso. A maioria dos físicos nem sabe, embora isso daqui, por exemplo, tenha 50 anos, essa citação aqui, mas é de alguém respeitado, né? Então, nesse caso, por exemplo, tem pesquisas que são feitas até hoje. Tem um professor da Universidade de Harvard, eu cito ele no meu livro, ele acha que um dos 5 químicos que tem o maior fator H no mundo, atualmente. Fator H é cada artigo que você cita, quantas pessoas citam o seu artigo, né? Então, isso daí é uma ideia da repercussão daquilo que você está fazendo. Esse pesquisador, que está até hoje lá na Universidade de Harvard, é um químico também. Ele é do tipo do Gallenbeck, ele pesquisa várias coisas de química, mas uma delas é isso. É isso daqui, gente. A experiência mais antiga do efeito âmbar. Como é que eu eletrizo minha régua, o meu canudinho, passando ele no cabelo? O que está ocorrendo aqui? É transferência de elétrons, não é? É transferência de íons? Quais íons? E aí eles vão detalhadamente para cada tipo de material, cabelo e plástico, é um tipo de íon, é um tipo de reação química. Se for, por exemplo, algodão e plástico, é outro. Se for acrílico e, sei lá, seda, e se for úmido, mais úmido, menos úmido, e aí eles vão detalhadamente. E fazem pesquisas. O professor Gallenbeck vai aqui no CNPEM, já foi um dos coordenadores lá da parte de microscopia eletrônica, lá do CNPEM, vai lá nos equipamentos mais modernos que a gente tem no Brasil, para pesquisar a carga. O professor Gallenbeck, a gente fala, por exemplo, aqui, vocês vão ver isso, gente, assistam depois, vocês vão achar palestras dele na internet. Aqui, vamos supor, eu eletrizei aqui o meu canudinho, vamos supor que ele esteja negativo. O professor Gallenbeck leva esse canudinho lá aqui no Sirius, nosso vizinho aqui no CNPEM, e faz microscopia eletrônica do plástico. O que ele descobriu? Por exemplo, que na hora que você faz microscopia eletrônica, ele não é uniformemente negativo. Ele tem várias cargas negativas, mas tem no meio algumas positivas. Não é nem neutras, não. Sabe, tem várias negativas e no meio, como se fosse um tabuleiro de xadrez, tem mais negativa do que positiva. Mas no meio tem algumas que são positivas, não é nem neutras. Mas é isso, é a natureza. Mas como? Sei lá, eu como. Não sei. Mas estou falando, são pesquisas hipermodernas, com os equipamentos mais modernos que a gente tem de microscopia eletrônica. Parece uma dúvida estranha, porque tipo, é algo que está bem próximo da gente. Hoje em dia a gente consegue responder perguntas. Então, algumas pessoas acham que já esclareceram isso. Nós, físicos, é que não estamos cientes. Por isso que eu estou abrindo a cabeça de vocês. Não é só para ensino, como a maioria de vocês aqui são. Se alguns de vocês forem para pesquisa, forem para um bacharelado, depois fazer um mestrado, doutorado, procurem, por exemplo, o professor Gallenbeck. Vocês podem fazer um mestrado, uma iniciação científica, um doutorado sobre isso. Podem publicar em revistas importantes. O professor Gallenbeck publica em, sei lá, Nature, Physical Review, as mais importantes aí da área de química e tal, de vários assuntos de química, mas também disso. Quem sabe vocês não vão lá algum dia, não vão fazer e não vão dar respostas. Outras perguntas?
E não tem mais, então eu primeiro queria agradecer a atenção de vocês esse tempo todo. Me coloco à disposição, eu fico no mesmo departamento do professor Sandro, departamento de raios cósmicos, em frente à Biblioteca da Física. Entrem na minha homepage, vejam as coisas lá que eu publiquei, baixem os livros. Quem de vocês tiver interesse, procura a gente algum outro dia lá, quarta, quinta de manhã. Aí a gente conversa sobre essas pesquisas, sobre os livros, sobre iniciação científica, o que vocês quiserem. Muito obrigado aí, gente. Obrigado.